Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Emeko Quitlam Society, do Canadá. Nós estamos iniciando esse mês de setembro, apesar do mês de setembro já ter iniciado, mas estamos dando início a uma série de palestras que são voltadas à valorização da vida. O mês de setembro, ele é mundialmente dedicado ao movimento, né, de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E o movimento espírita no Brasil, em todo o mundo, procura participar ativamente dessa divulgação de ideias de valorização da vida. E hoje, no dia 9 de setembro de 2025, nós vamos contar com as palavras, com a exposição de Edilson Ascencio, falando exatamente sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Edilson é presidente do Centro Espírita Leonor, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. E com muita gratidão o recebemos quando conversamos com Edilson. Foi interessante a escolha da data e do mês, mas Edilson falou: olha que interessante, participei como voluntário por 8 anos do CVV, não é isso? Exato. E aí nós sempre chegamos à conclusão de que nada acontece por acaso, né? Então, muito obrigada, com certeza você terá bastante informação, bastante conteúdo aí para compartilhar conosco. Muito obrigada. A Obrigado, Aline. companheira Viviane vai fazer a leitura inicial, oração, e em seguida passar a palavra para o Edilson. Obrigada. Olá, boa noite, Edilson, boa noite a todos. Viviane, tudo bem? Boa noite aqui também para todo mundo, tá? Hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. Vamos ver. É a mensagem 146. Chama Saibamos Cooperar. Porque sem mim nada podeis fazer. Palavras de Jesus, está em João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo da sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: Eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado aquele esforço do bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenações do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais.
Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Então, com essa lembrança de Emmanuel para nosso coração, de que tudo que fizermos, qualquer posição que estivermos, qualquer trabalho que esteja ao nosso alcance, que façamos com sinceridade, com amor, para colaborar na obra divina. Somos seus co-criadores, e assim, Senhor, dai-nos cada vez mais clareza em nossa mente, para absorver todos os ensinamentos que aqui estão à nossa disposição, nessa casa, que os nossos benfeitores, a serviço de Meimei, sempre preparam para nós boas vibrações, esse ambiente acolhedor, e todos esses amigos que se dispõem a nos trazer uma palavra de seus conhecimentos para nos esclarecer, que possamos, Senhor, com o coração aberto e a mente conectada, receber essas informações todas e trazê-las para o nosso dia a dia, para todo o trabalho que estivermos a fazer. Que assim seja. Com você, então, Edilson, tá? Boa palestra. Bom, reitero aqui a minha gratidão pelo convite, a satisfação de estar falando com companheiros aí do Canadá, né? Eu falo aqui de Sorocaba, estado de São Paulo, uma cidade de pouco mais de 700 mil habitantes, em torno de 40, 50 casas espíritas, e eu tenho a felicidade e a satisfação de dirigir uma casa que completa esse ano 75 anos dedicado ao estudo e ao trabalho da caridade. E reforçando o que a Aline falou, como nada é o acaso, nós tivemos hoje aqui a publicação de uma lei, a Lei 15.199, que institui, na data de amanhã, a data de prevenção e combate ao suicídio, né? Esse é um tema que, durante muito tempo, pouco se falou, quase que um tabu, mas na medida em que nós observamos que esse número de suicídios tem aumentado, e hoje no Brasil nós temos um caso a cada 45 minutos, observou-se a necessidade, ainda que dentro das casas espíritas, da gente falar sobre o assunto. E como a Aline bem disse, eu tive a felicidade e a possibilidade de trabalhar como voluntário de uma organização não governamental que existe no Brasil há mais de 40 anos, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O CVV foi criado por espíritas, embora hoje seja uma entidade religiosa, apartidária, né, que busca dar apoio emocional àqueles mais necessitados. O CVV hoje ele conta com o apoio do governo federal, na medida em que ele patrocina essas ligações, que é gratuita do Brasil todo, com 3 dígitos, através do número 188. São 24 horas por dia de trabalho voluntário, com quase 4.000 voluntários no Brasil, né? E eu tive a felicidade e a honra de participar. Hoje, infelizmente, não pertenço mais aos quadros do CVV, até por uma questão de tempo, que infelizmente não consegui me dedicar, porque uma das questões para o voluntariado é ter a disponibilidade de tempo para o trabalho, né, em função de outras atividades.
mas tive a honra de participar durante 8 anos dessa organização. E lá nós observamos que o tema é falar é a melhor solução. E pude observar também, durante esse período, que houve uma mudança no perfil daqueles que nos ligavam há 8 anos atrás e os que ligam hoje, que foi recentemente a minha saída do CVV. O que nós vemos é que as pessoas têm a necessidade de falar. E a faixa etária daqueles que necessitam falar também se ampliou para os mais idosos e para os mais jovens. Não raras vezes nós recebemos ligações de pessoas idosas, com solidão, que queriam simplesmente falar. Olha, eu estou ligando porque eu precisava falar com alguém. Mas então fale. E aí ele falava de coisas do cotidiano. Olha, eu fui no mercado, hoje eu fui no açougue, coisas particulares do dia a dia que ele precisava falar com alguém e não encontrava ninguém para ouvi-lo naquele momento. Mas, mais delicadamente também, nós vemos jovens que começaram a ligar para o CVV porque não encontravam dentro do lar a possibilidade de falar com os pais. Olha, eu não consigo falar com meu pai trabalha, minha mãe trabalha, ou então ele não tinha a liberdade de falar determinado assunto com os pais. Então, o que se observou durante esse período todo é que muita gente precisava simplesmente falar com pessoas, né? E o trabalho do CVV é um trabalho de escuta, uma escuta sem julgamento, uma escuta sem apontar o dedo, apenas acolhendo a pessoa através de uma técnica que foi desenvolvida durante esses 40 anos de atividade do CVV, que é buscar o sentimento da pessoa. Então, a pessoa queria falar sobre alguma coisa e você ia buscar aquele sentimento que ela tinha dentro dela, ou mágoa, ou tristeza, ou algo do gênero. E nós observamos que o fato da pessoa colocar para fora esse sentimento, de uma certa maneira, gerava, ao final da ligação, um certo alívio para a pessoa. Olha, foi muito bom falar com você. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de falar com você e assim por diante. Evidentemente que haviam casos mais graves, né? Porque hoje na plataforma do governo, na hora que você digita suicídio ou métodos de suicídio, logo você é lançado para a plataforma do CVV, né? E ali, então, a gente também pôde atender casos graves, né, de pessoas que me ligaram, né, e dizer, olha, eu estou ligando e com você será a última pessoa com quem eu vou falar. E aí você já, então, se manifestava. Bom, já que você ligou, então vamos conversar sobre o que você quer falar, né? E o que nós observamos, a bem da verdade, é que a pessoa tinha um problema e não queria acabar com a vida. Ela queria uma solução para aquele problema, né? Que naquele momento ela identificava que acabando com a vida, ela eliminaria o problema. E isso tornava muito difícil alcançar a pessoa, a outra pessoa, como a gente chama, né? Quando ela não tinha nenhuma perspectiva de vida, quando ela não tinha uma religião, quando ela não acreditava em nada. O que não justificava o sofrimento da pessoa, na medida em que, acabando com a vida, ela acabaria com o sofrimento, né? Mas como o CVV não tem essa característica religiosa, evidentemente que a gente não tinha essa possibilidade de tratar do assunto. O que nós fazíamos era dar o acolhimento, dar a possibilidade da pessoa simplesmente falar, né? Respeitando, inclusive, o livre-arbítrio da pessoa. Evidentemente que se nós tivéssemos a ferramenta que a doutrina espírita nos dá, talvez o alcance seria maior, né? No entanto, é preciso respeitar as regras, né, que nós desenvolvemos dentro do CVV e a forma de acolhimento, porque nós tínhamos voluntários de todas as religiões, de todos os credos, né? Inclusive aqueles que não acreditavam em Deus. Agora, enquanto espíritas, o que a gente pode observar e o que a gente vê, inclusive dentro da doutrina espírita, dentro das casas espíritas, essa semana mesmo tivemos um caso
uma sexta-feira, a minha casa que eu frequento, trabalho no atendimento fraterno, a pessoa simplesmente falou: olha, eu estou pensando em me suicidar, né? Quer dizer, diretamente, foi a primeira palavra que ela falou, né, no atendimento fraterno. E isso tem sido muito recorrente, né, dentro dos nossos trabalhos. E o que nós observamos é que a doutrina espírita nos dá, sim, ferramentas para tratarmos desse assunto com mais propriedade, porque nós sabemos que, afinal de contas, a morte não é o fim, né? Não interrompe a jornada. E os livros nos trazem muitos ensinamentos sobre esses aspectos. Nós temos obras maravilhosas na doutrina espírita. Talvez a obra mais proeminente desse assunto é Memórias de um Suicida, né? Escrita por Ivone do Amaral Pereira, através de Camilo Cândido Botelho. Assina como Camilo Cândido Botelho o escritor português Camilo Castelo Branco, né? Onde ele narra a sua passagem para o mundo espiritual através do suicídio, né? Livro que foi escrito no início do século passado, mas que aqui foi publicado só em 1958. Tamanha é, vamos dizer assim, a revelação que a obra nos traz. Eu confesso que quando li Memórias de um Suicida pela primeira vez, eu não consegui avançar além do primeiro capítulo, porque quando ele começou a narrar o Vale dos Suicidas, eu falei, isso aqui ainda não é para mim, né? Eu tive que dar um tempo para digerir tamanha informação. Foi necessário, talvez, que viessem outras obras, como as de Chico Xavier, por exemplo, revelando a vida no mundo espiritual, para que depois Camilo Cândido Botelho revisasse a sua própria obra e ela fosse publicada em 1958. E o que essa obra trazia de revelação? A bem da verdade, ele começava narrando a partir do momento da sua morte, a partir do momento em que ele eliminara o corpo físico e era arremessado ao Vale dos Suicidas. Um sentimento de surpresa para aquele espírito desencarnado, porque ele eliminou o corpo físico, mas ainda vivia. E vivia numa situação de penumbra, porque ele tinha fluido vital para continuar vivendo e se encontrava numa região umbralina tenebrosa, né? E ele começa a narrar essa questão do Vale dos Suicidas, que é muito interessante, né? Onde ele vai se agrupando com outros espíritos, sempre fugindo daqueles que os perseguiam em face da busca do fluido vital. E o Camilo Cândido Botelho, nessa obra, ele faz assim revelações extraordinárias, principalmente a partir do momento em que ele é resgatado do Vale dos Suicidas e levado para um hospital espiritual, um hospital escola, como ele próprio diz, aonde ele tem a possibilidade de rever tudo aquilo que ele havia feito, ele e os companheiros, né? Lá tem uma história muito interessante de um companheiro que está com ele, porque o livre-arbítrio, mesmo no mundo espiritual, mesmo nessa condição, é respeitado, que queria ver a família, né? Ele havia desencarnado através do suicídio e queria saber como é que estava a família dele, né? E aí, então, ele é orientado que talvez aquele não fosse o momento, porque ele não estava preparado para aquela condição, mas ainda assim ele insiste, eu quero ver a minha família. Levado aonde ele residia, né? Ele que havia, esse cidadão que havia se suicidado, que era um empresário que não suportou, vamos dizer assim, as perdas financeiras e acabou se suicidando. Quando ele se encontra na sua casa, ele percebe que já não tinha mais ninguém lá. A mulher ele havia encontrado agora num prostíbulo e o filho na prisão. E quando ele vai à prisão e encontra o filho percebe a presença espiritual do pai e faz o seguinte comentário mental: se meu pai não tivesse suicidado, talvez eu não estivesse aqui. E aí, então, o arrependimento que acontece ao espírito nessas condições. E eu quero lembrar que lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, né, o primeiro passo da transformação moral do espírito é o arrependimento, né? E aí arrependeu-se, mas, evidentemente, que ele tem que reparar esse erro. Não só ele, como Camilo também. Ele entende que teria que novamente reencarnar e reparar o seu erro. Afinal de contas, ele havia eliminado o corpo físico.
E Camilo faz uma observação muito interessante, que no estudo que ele faz no mundo espiritual, ele consegue compreender que a obra-prima mais completa que Deus nos fez foi o corpo humano. Diz ele, o corpo humano ele tem todo um sentido lógico, não tem nenhum órgão que não esteja independente, ou seja, tudo está conectado. E ele considera que esse é realmente o presente de Deus. E não valorizando o corpo humano, ele tem que reparar o seu erro. E Camilo compreende que esse suicídio tinha gerado consequências para ele. É como se ele tivesse criado um atalho na sua jornada que ele teria que retornar para continuar o seu processo evolutivo. Compreende também que a cegueira que ele vivia nessa existência, aonde ele havia se suicidado, ele que era escritor e vivia da escrita, fora motivado por situações que viveu em vidas passadas, aonde ele provocou a cegueira de uma outra pessoa. Ou seja, ele estava reparando um erro que havia cometido anteriormente. Necessariamente agora, em eliminando o corpo físico, ele vai ter novamente que reencarnar e, ao final da vida, enfrentar a cegueira. Ou seja, o suicídio, meus amigos, é uma porta falsa, né? Que muitas vezes leva a pessoa pelo desespero, pela incompreensão, pela falta de solução daqueles problemas que ele está enfrentando, mas que, ao mesmo tempo, leva ele a situações muito difíceis no mundo espiritual. Seria uma negação da prova, vamos dizer assim, a negação daquilo que ele estaria fazendo enquanto encarnado. Eu me recordo também de outra obra muito interessante que trata desse assunto, que é a obra Entre a Terra e o Céu, onde também nós vemos a participação de Meimei, num determinado capítulo. E nessa obra, há uma passagem muito interessante de um espírito chamado Júlio. Na verdade, ele era um soldado na Guerra do Paraguai e a mulher havia abandonado Júlio, né? Abandonado e casado com uma outra pessoa. Ele não aceitando a separação, ele tenta o suicídio através do veneno. Não consegue. É o que a gente chamava aqui, era o tentante. Ele tenta mais uma vez. E aí, então, ele consegue o suicídio mergulhando nas águas, ou seja, morre afogado. Passado um determinado tempo, o casal e Júlio, todos já no mundo espiritual, percebem que tem que reconciliar, percebem que precisam reencarnar e reparar os seus erros. O casal retorna e mais uma vez se consorcia na encarnação e recebe Júlio como filho. Ou seja, Júlio agora era um instrumento de reparação daquela família. No entanto, como na vida passada ele havia eliminado o corpo físico, nesta encarnação, Júlio também morrera afogado. Ou seja, ele precisou passar pelo mesmo efeito da encarnação anterior. Com um detalhe, ele morre com 8 anos de idade. Ou seja, ele completa o que a encarnação anterior ele deixou de fazer. Exatamente o período, explica André Luiz, que ele deveria ter exercido na encarnação anterior, ele agora precisa reparar nessa existência. É uma expiação do espírito e, ao mesmo tempo, uma prova para seus pais. Mas como também, na encarnação anterior, ele havia tentado suicídio, mais uma vez ele volta, pela segunda vez, na mesma família. E é muito interessante porque o André Luiz, que narra a obra Entre a Terra e o Céu, que fora médico na última encarnação, ele passa a analisar o estrado gravídico da mãe, que tem uma gravidez muito conturbada. A mãe, inclusive, tem problemas na glote. Ela sente muitas dificuldades na garganta. E o André Luiz, como médico, ele não consegue entender, porque quando encarnado, ele jamais poderia imaginar que os reflexos que ele sofria na garganta era do espírito reencarnante que estava com ela naquele momento. Ou seja, no ventre da mãe, ele começava a influenciar os sentimentos da futura mãe. Vejam que interessante, né? E aí o que acontece? Ele precisa, mais uma vez, voltar, e como na encarnação anterior ele havia desprezado a vida,
nesta encarnação, ele precisava lutar para continuar vivendo. Então, vejam, meus amigos, o que nós observamos na doutrina é que tudo tem consequências. E que o Espiritismo, a bem da verdade, como dissemos anteriormente, é uma negação da prova. É o momento em que o espírito, não suportando aquilo que foi ele próprio admitido no mundo espiritual, ele consegue completar. Mas quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, nós observamos que a ninguém dado uma prova maior que não se possa suportar. O que nós precisamos é entender que essas situações, elas precisam ser enfrentadas com coragem, com determinação, compreendendo que existem situações que nós podemos enfrentar e resolver e situações que nós temos que simplesmente aceitar. Aliás, os gregos já pensavam assim, os estoicos já pensavam dessa maneira. Ou seja, suportar aquilo que é possível suportar e aquilo que não podemos modificar, aceitar. Ocorre que muitas vezes nós colocamos uma carga de aflição sobre esse sofrimento que acaba ampliando a dor. E o sujeito, então, não consegue ver uma saída para aquela situação. Como solucionar aquele problema? E aí, diante do CVV, eu me observei, eu me coloquei diante de algumas situações de como conciliar isso e como falar para as pessoas isso sem ter o apoio da espiritualidade, sem ter o apoio na vida futura, sem ter a consciência da existência de um Deus supremo, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando foi falado aí, agora há pouco, que eu ouvi a questão da evangelização infantil, que a gente preza muito aqui, né? Porque nós estamos trabalhando, inclusive a mãe da Flávia trabalha com a evangelização infantil aqui, a dona Nena, né? É muito importante que desde a primeira infância, aonde ainda a gente pode ainda induzir o espírito nas suas características morais, para que isso seja trabalhado, para que se dê a oportunidade do espírito compreender a sua situação, que ele é um espírito encarnado, em prova e em expiação, trabalhando na sua melhora. Né? Ou seja, sabendo que o não se iniciou no berço e fatalmente não vai terminar no túmulo. E nesse aspecto, nós precisamos compreender e trabalhar e entender, e a doutrina é pródiga nesse sentido, que precisamos suportar as nossas dificuldades e as nossas diferenças. Né? É muito fácil, né, a gente fazer algo que é positivo, que é bom, mas quando acontece algo difícil na nossa vida, como é que nós nos comportamos? Será que nós compreendemos a necessidade da dor? Costumo dizer que a maioria das pessoas que procuram uma casa espírita, inclusive é o meu caso, que vai a uma casa espírita através da dor. No entanto, quando nós chegamos a uma casa espírita, o convite que nós fazemos às pessoas é: você está disposto a melhorar? Você está disposto a trabalhar a sua melhora? Porque não existem milagres, não existem prosélitos. Não é? Ou seja, nós precisamos trabalhar a nossa reforma interior. E se a dor se estabeleceu por alguma forma, é porque eu dei causa. Se não nessa, talvez em vidas passadas. Ou seja, compreender e aceitar essa realidade. Né? Isso é muito importante, porque a partir do momento em que nós trabalhamos a aceitação, né, fica muito mais fácil trabalhar no convencimento das pessoas. E o que eu diria é que é muito importante que a gente traga esse assunto para a discussão, que a gente traga a prevenção do suicídio à discussão. Nós temos agora, no mês de setembro, aqui, o Setembro Amarelo, que é a oportunidade para que as pessoas conversem, para que as pessoas falem. Nós tínhamos no CVV aqui, paralelamente ao nosso assunto, ao nosso trabalho, nós tínhamos o CVV Comunidade, que levava às pessoas as palestras, o entendimento sobre a necessidade de falar, e tínhamos também um grupo chamado GAS, que era o grupo de apoio ao sobrevivente do suicídio. Né? Porque quando isso nos atinge na nossa família, é que nós vamos ver a dificuldade. E esse grupo era um grupo que trabalhava com o enlutado, ou seja, com um familiar que, via de regra, dava o depoimento: olha, eu não consegui perceber, eu não consegui identificar. Às vezes aquele sujeito queria chamar a atenção, ou estava numa situação que sinalizava, mas você não conseguia entender. E a dor do suicídio é tamanha dentro da família
que ela é permanente, praticamente, para aquela existência. Então, veja, é preciso falar sobre prevenção ao suicídio desde a primeira infância. Porque hoje, com a internet, como nós estamos falando aqui, nós podemos alcançar o mundo todo. Estou falando aqui de Sorocaba para o Canadá. Mas nós tivemos agora, recentemente, que nós tivemos que trabalhar mais incisivamente uma série na televisão, na Netflix, né, que falava sobre suicídio, métodos de suicídio, tivemos que avançar sobre as crianças, falar com elas, tratar desse assunto, né? Porque ali criou-se uma mania, né? E nós vimos que, por exemplo, as crianças apareciam com manga comprida para não mostrar a automutilação. Ou seja, é importante que ela falasse com alguém, que ela demonstrasse esse sentimento, para que ela não levasse para o corpo físico a dor da alma, que é o que ela estava fazendo em auto se mutilar. Nós tivemos aqui também, meus amigos, só a título de experiência, há alguns anos atrás, eu não sei se a Flávia vai se lembrar, já estava aqui, nós tivemos uma campanha junto às crianças, chamava, nas escolas públicas, chamada Amigos do Zip, aonde, logo na primeira infância, a criança era ensinada a tratar com a perda. Olha, o peixinho morreu, papai separou da mamãe. Como é que ela se comporta nessa questão da diversidade? Né? Porque lá na frente isso vai ser uma situação premente na vida das pessoas. Quem é que não tem dificuldades? Quem é que não tem dor? Quem é que pode atirar a primeira pedra? E nós temos que estar preparados. E mesmo estando preparados, nós sofremos. Né? Nós vemos muitos casos dentro da casa espírita, mesmo quando o sujeito passa pela dor efetivamente, ele ainda cai, porque tem o conhecimento teórico, mas não internalizou dentro dele essa situação. Então, trabalhar a prevenção do suicídio, falar sobre o suicídio, né, é realmente muito importante. E não só isso, cuidar também do seu próprio espírito e do corpo físico. Lembre-se que André Luiz chega ao mundo espiritual na condição de suicídio involuntário. Por quê? Porque ele não cuidou do corpo físico. Ele, médico que era, quando ele chega ao mundo espiritual, o benfeitor diz a ele: pena que veio pelo suicídio. E ele fala: há um erro no seu diagnóstico. Eu não queria morrer. Né? A minha vida estava muito boa lá na Terra. No entanto, o benfeitor diz a ele: você, como médico, bebia, fumava, não cuidou do corpo físico. Acabou diminuindo a sua estada no mundo físico porque não cuidou do aparelho físico que lhe foi confiado. Né? Então, gente, eu não sei, eu já estou me aproximando do final, né, pelo horário que eu anotei aqui. Logicamente que nós teríamos muita coisa para falar sobre esse tema, não só pelo nosso trabalho que nós realizamos aqui, evidentemente que o trabalho é sigiloso e existem muitos casos que a gente não pode relatar, mas eu posso adiantar que vi muitos casos em que a pessoa queria ser acompanhada no suicídio, né? Muitos casos em que a pessoa, por mais que você comentasse ou falasse, ela estava decidida ao suicídio, o que era realmente uma frustração muito grande para o atendente, porque evidentemente que eu não tinha a possibilidade de evitar que isso acontecesse, mas era frustrante saber que você deixava ali de conseguir resolver uma situação que nem sempre está à nossa disposição. Lembrando que tudo isso é um processo que vai se iniciando durante o tempo, que inicia-se na falta, por exemplo, da comunicação, passando por um processo depressivo, até o momento em que o suicida começa a planejar a sua própria exterminação. E quando isso acontece, nós sabemos que há uma influenciação espiritual, que espíritos nessa condição se aproximam. Espíritos desse mesmo pensamento, com essa mesma espírito, vão se aproximando, inclusive intuindo aquela pessoa a realizar aquele ato fatídico. Não uma vez, muito mais de uma vez, eu ouvi pessoas ao telefone dizendo: olha, eu escuto vozes, e elas falam: você não vale nada, elimine essa vida, acaba logo com isso. Ou seja, ele estava sendo influenciado por essa situação. Né? É uma situação muito grave. Repito, no Brasil nós temos um caso a cada 45 minutos. Nós temos observado que a faixa das pessoas que cometem suicídio se alargou.
No sábado mesmo, nós estávamos no centro, recebemos a notícia de um jovem de 15 anos que havia cometido suicídio, né? Mas também vemos isso ao final da idade, né? Ao final já no processo, já no final, né? Pessoas que não tenham e não conseguem suportar essas dificuldades. Meus amigos, eu acho que teríamos muito para falar sobre suicídio, a bem da verdade, teríamos muito a discutir sobre isso, mas como o tempo, de uma certa maneira, né, Aline, ele nos restringe, né? Eu acredito que, em tese, assim, é o que a gente poderia falar sobre isso, tentando dar um aspecto mais geral disso tudo, falando desde a nossa experiência no trato, desde o entendimento que a doutrina nos traz e aquilo que nós precisamos fazer para a gente poder combater esse mal que nos assola o tempo todo. E Divaldo Pereira Franco, pouco antes de desencarnar, ele faz essa advertência. Os problemas da mente, eles vão se agravar durante os próximos anos. Nós estamos estudando, nós temos um grupo de estudos aqui, só para concluir, Aline, nós temos um grupo de estudos aqui no Leonor há 12 anos. Há 12 anos. E nós estudamos uma obra chamada No Mundo Maior. É a obra também do André Luiz, é uma obra número 5 da coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde o benfeitor Calderaro, né, acompanha André Luiz, e a missão do Calderaro é justamente atender pedidos emergenciais de loucura e suicídio. Ele fala para o André, André, o nosso trabalho é atender gritos, orações, preces, pedidos emergenciais dessa situação. Então, veja, e já no mundo espiritual, há toda uma coletividade também trabalhando nessa ajuda, né? Eu acho que seria isso. Gratidão. Eu, Excelente. eu, Excelente exposição, informações. Muito obrigada, Edilson. eu que agradeço. Se me permite, eu faria a prece, é isso? Por favor. Obrigada. Queridos amigos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo também essa oportunidade da conexão que a espiritualidade previamente preparou para que possamos unir os povos, as pessoas, através do amor em Cristo. Que nós possamos, Pai, nos ajudar mutuamente nesse trabalho de prevenção e combate ao suicídio, levando aos irmãos que ainda não conheceram essa realidade a importância de enfrentarmos as nossas provas com coragem, com edificação, sabendo que Deus é Pai e não desampara. Que nós possamos, Pai, compreender essa realidade, nos tornando pessoas melhores através do amor ao próximo. Que assim seja.